O Chamado para Líderes Cristãos, um livro de John Stott, não um modelo talhado pela cultura, mas segundo Cristo. Neste vídeo farei o review em detalhes desta obra. Vamos lá? Já estamos à mesa, meus irmãos, para fazermos o review desta obra de John Stott, o chamado para líderes cristãos, não um modelo talhado pela cultura, mas segundo Cristo, extraordinariamente relevante para os líderes do mundo contemporâneo. Esta é a segunda edição, publicado pela editora Cultura Cristã. É um livro muito bem acabado, meus irmãos. É um livro curto, olha, de exatamente 95 páginas. Um livro, aqui está a fotinho do John Stott, 95 páginas. E como ele vai trabalhar ao longo deste livro, meus irmãos? Ele vai pegar os 4 primeiros capítulos da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha aqui o sumário. Prefácio, introdução, liderança. Tema 1, a ambiguidade da igreja. 1 Coríntios 1, do 1 ao 17. Tema 2, o poder por meio da fraqueza. 1 Coríntios 1, do 18 até o capítulo 2, o versículo 5. Tema 3, o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. De 1 Coríntios 2:6 até o versículo 16. Tema 4, a Igreja e a Trindade, 1 Coríntios 3. E o quinto e último tema que ele vai abordar, modelos de ministério, 1 Coríntios 4. Conclusão, Cristo ou a cultura, bibliografia e guia de estudos. Então é um livro que vai direto ao ponto e vai trabalhar estes 5 temas aqui abordados por John Stott. Aqui, sobre a introdução, eu gostaria de ler um trechinho para os irmãos. Só esta parte final aqui, para os irmãos saberem qual a ideia do autor ao escrever esta obra. Nos 4 capítulos iniciais de 1 Coríntios, os quais formam o texto básico deste livro, Paulo está respondendo à difícil situação de Corinto e às perguntas que os coríntios lhe tinham feito. Ele faz isso com clareza, sabedoria, humildade, amor e mansidão admiráveis, qualidades pastorais extremamente necessárias para os líderes cristãos da atualidade. Então é justamente desta forma que o John Stott vai trabalhar neste livro. Ele vai pegar os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios e ele vai transmitir, vai trazer a aplicação destes 4 capítulos para a liderança atual. Olha aqui, e ele sempre vai trabalhar assim, tema 1, a ambiguidade da igreja, 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao versículo 17, aí aqui vai ter o texto bíblico, olha só, irmãos, diagramação muito boa, espaço nas laterais, folha branquinha, letra média, muito tranquilo, né? E aqui a ambiguidade da igreja. Deixa eu aproximar aqui para fazermos a leitura para os irmãos entenderem a linguagem do livro e como ele trabalha. A imagem da igreja apresentada nestes capítulos é extremamente ambígua. Isto acontece porque há um paradoxo no cerne da igreja. Ele representa a dolorosa tensão entre o que a igreja diz ser e o que ela parece ser, entre o ideal divino e a realidade humana, entre o discurso romântico sobre a noiva de Cristo e a agressividade e a agressiva comunidade cristã, nada romântica, atraente ou consagrada, que sabemos ser a igreja. Este paradoxo retrata a tensão entre nosso destino final e o glorioso no céu e nossa presente atuação, nada gloriosa na terra. Esta é a ambiguidade da igreja, uma vez que a igreja pode ser vista e interpretada de várias maneiras. Considere agora os 2 primeiros versículos de 1 Coríntios, nos quais Paulo descreve
tanto a si mesmo como o autor da carta, quanto a igreja de Corinto como sua destinatário. Aí ele vai colocar aqui os textos, né, de 1ª e 2ª Coríntios, e aqui ele vai começar os tópicos. Tópico 1, a autodescrição de Paulo. Então ele vai colocar aqui, vamos ler só esse parágrafo para concluirmos aqui esta página. Em 9 das 3 cartas atribuídas a Paulo no Novo Testamento, ele identifica a si mesmo como o apóstolo de Cristo pela vontade ou pelo mandamento de Deus. Como então devemos entender esta palavra apóstolo? Ela é usada no Novo Testamento com 3 sentidos diferentes. Somente uma vez a palavra é empregada de forma indiscriminada para todos os discípulos de Jesus, em João 13,16. E aí ele vai explicar sobre a questão da palavra apóstolo. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai explicar os 3 modelos, né, os 3 significados da palavra apóstolo. Aí aqui entra o tópico 2, a descrição de Paulo da igreja de Corinto. A parte 3 do primeiro tema, né, que é a ambiguidade da igreja, Paulo e Corinto. Aí parte A, Paulo saúda a igreja e em suas saudações enfatiza a santidade da mesma. A parte B, Paulo dá graças pela igreja e em seus agradecimentos enfatiza os dons da mesma. A parte C, Paulo apela à igreja e nesse apelo enfatiza sua unidade. Então é um estudo para líderes que ele já vai fazer a aplicação do texto. E aqui algumas perguntas e a conclusão. Então ele vai trabalhando assim ao longo dos 5 temas que ele se propôs a escrever nesta obra. Olha aqui, tema 2, o poder por meio da fraqueza, 1 Coríntios 1, do versículo 18 até 1 Coríntios 2, o versículo 5. E aí, da mesma forma, ele coloca o texto e aqui ele começa a explicar, a trazer a exposição do texto focado para líderes dos dias atuais. E olha, meus irmãos, que diagramação boa, fica aberto tranquilamente, dá para escrever nas bordas sem nenhum problema. Então este foi o review do livro de John Stott, O Chamado para Líderes Cristãos. Não um modelo talhado pela cultura, mas segundo Cristo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.